Essa leitura se encontra no livro de João 4, né? Vamos ler o versículo 13. Glória a Jesus. Vou ler mais uma vez. Fique desligado. Diz assim a palavra do Senhor: quem beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água, jorrando para a vida eterna. Glória a Jesus. Como eu falei, essa é uma palavra onde conta a história de uma mulher. Só para te contextualizar no que a gente leu aqui, a Bíblia fala que Jesus, ele está com todos os discípulos, mas ele decide ir para Samaria. Ele decide ir para essa cidade. Uma cidade onde o povo judeu e os samaritanos não se davam bem. Eles eram meio que rivais. Então, quando Jesus diz, vamos para Samaria, os discípulos não entendem. Por quê? Porque eram povos que eram inimigos, vamos dizer assim. Tinha aquela questão do orgulho, de um achar que era melhor que o outro. E aí Jesus fala assim, eu vou para lá. Só que Jesus dá uma ordem aos discípulos. Ele diz assim, vai, comprem o pão e me deixem que eu vou fazer outra coisa. E eles não sabiam o que Jesus iria fazer. E Jesus fala para onde vai, e eles simplesmente vão para longe de Jesus, comprar o que era necessário, e Jesus vai para o poço de Jacó. Jacó ali, ele tinha aquela mão boa. Jacó, ele era tão abençoado por Deus que onde ele furava, podia ser lugar seco, jorrava água. E quando Jesus está ali sentado, vem uma mulher. Essa mulher samaritana, né, que veio dessa cidade, ela vem sozinha pegar água. Vem sozinha. E quando ela chega lá, ela encontra Jesus. E ela já sabe que aquele homem não é samaritano. Ela já percebe. E Jesus, ele faz um pedido para ela. Me dá água. E aquela mulher, a primeira impressão que ela tem de Jesus, ela fala assim, como você, sendo um judeu, pede água para mim que sou samaritana? Ela já não entendeu ali. E aí Jesus fala assim, se você soubesse quem está te pedindo água, era você que estaria me pedindo água. E eu iria te dar uma água viva. E você nunca mais teria sede. E aquela mulher, mais uma vez, ela não entende. E aí ela diz assim, mas como você vai me dar essa água se você nem tem com que pegar água? Você está dizendo que você é mais poderoso que Jacó? Ou que diz assim, de onde vem essa água? E Jesus diz assim, que a água que ele dá, como a gente leu aqui, ela é uma água que quem bebe nunca mais terá sede. Pelo contrário, quem bebe dessa água, dentro de si, cria-se uma fonte a jorrar água. E aí essa mulher, ela entendeu, sabe por quê? Porque Jesus sabe exatamente onde tocar na gente. Jesus, ele toca justamente na ferida dessa mulher. E aí quando Jesus toca na ferida, ela entende, aí já vem aquele desespero, então eu quero essa água. E aí Jesus faz uma pergunta para ela, então vai lá e chama o seu marido. Mais uma vez, Jesus aprofundando a ferida. Vai lá e chama o seu marido. E ela diz assim, eu não tenho. E Jesus fala, disse bem, porque você teve 5 e o que você tem lá não é seu. E aí, sabe o que acontece? Quando essa mulher ouve as palavras de Jesus, quando ela reconhece que Jesus é o Cristo, é o Salvador, é aquele que veio para libertá-la, irmãos, quando ela reconheceu quem era Jesus, pronto, a fonte surgiu dentro dela. E sabe o que ela fez? Ela sai dali correndo para pregar Jesus. Ela sai dali desesperada, atrás do seu povo, e ela começa a falar de Jesus. Jesus dá uma ordem para ela, vai e conta para todo mundo. E ela sai dali.
E ela começa a contar para todo mundo quem era Jesus e o que ele fez na vida dela. Então, eu gostaria de dizer para você que talvez essa história seja a sua história. Talvez essa história seja a sua história. Porque é muito comum a gente crescer com muitas feridas. E essa mulher tinha muitas feridas. Talvez essa mulher, ela sofria aí feridas de rejeição, feridas, como eu falei lá no começo, sobre a identidade. E aí essa mulher, ela tentava a todo custo matar a sede da alma dela. E, irmãos, isso é algo, como eu falei, pode ser a sua história sendo contada aqui. Porque essa mulher, ela tem dentro dela algo chamado insatisfação. Já viu aquela história que dentro de nós existe uma pecinha, sabe um quebra-cabeça? Imagina o seu coração, imagina como se ele fosse um quebra-cabeça. E aí quem não tem Jesus tem uma peça faltando. E aí fica sempre um vazio dentro do coração, sempre um vazio. Como é que eu preencho esse vazio? E o formato desse vazio é justamente Jesus. Jesus é o que preenche esse vazio da nossa alma. Então, quando eu estou falando que essa mulher, ela tinha insatisfação, é porque ela não tinha contentamento com nada. Porque o que lhe faltava não era um relacionamento perfeito. Porque a gente viu aqui que ela teve quantos maridos? Quem lembra? 5 maridos. E significa que o primeiro não estava bom, o segundo não estava bom, o terceiro por algum motivo não estava bom, o quarto não estava bom, e nem o quinto, porque ela diz que eu não tenho marido. Então a gente vê que é uma pessoa que vive buscando matar a sua sede. É como se a alma estivesse gritando e ela precisa matar a sede. E talvez, como eu falei, essa seja a sua história. Talvez você esteja tentando matar a sua sede em conquista. Talvez você esteja tentando matar a sua sede em bens. Talvez você esteja tentando matar a sua sede em relacionamento, em aparência. Existem muitas pessoas que estão tentando aí matar essa sede. Matar a sede. E a grande verdade é que eu estou falando aqui de conquista, de bens, de aparência, de relacionamento. Mas por que não falar de igreja? Porque Deus não te ama pelo que você faz por Ele. Deus, Ele te ama pelo que você é. Porque Ele escolheu te amar. Então, muitas vezes, eu, por exemplo, eu vivi uma fase da minha vida, eu não sei se já falei aqui com os irmãos, mas eu tinha um problema muito grande de rejeição. Muito grande. Vindo da minha infância. Né? Eu tenho diversos irmãos, eu sou a 6ª filha, e o meu pai, né, ele teve 4 meninas. Dessas 4 meninas, eu sou a última, né? Só que meu pai, como eu já falei aqui, ele era um homem que fazia muitas coisas de homem, sabe? Meu pai, na minha casa, na minha infância, era sítio, então tinha cavalo, tinha gado, né? E tinha que cortar capim no mato. E meu pai era caçador, então ele ia no meio da mata, né? Coisa de interior, né? Pra caçar. Então ele fazia muitas coisas de homem. Então meu pai, era que ele sentia falta de ter um filho homem. E eu entendo ele. Só que uma casa com 4 mulheres, e sabendo que o pai ia ficar muito feliz com um filho homem, qual o sentimento que aquela criança teve? Rejeição. Então eu cresci com uma rejeição. E essa rejeição me fez, por exemplo, buscar validação. Validação. Então, quando eu conheci Jesus, eu achava assim, eu vou fazer muito para Jesus. Eu vou pregar, eu vou ler a Bíblia, eu vou estudar, eu vou para as igrejas, eu vou para a consagração. Quanto mais eu fazia, eu tinha a minha ideia de que quanto mais eu fizesse para Deus, mais Deus ia me amar. Porque afinal eu precisava demonstrar para Ele não me rejeitar também. Então tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, fazendo muito para Deus, mas na verdade elas estão tentando preencher o vazio. Ah, Jéssica, mas as pessoas estão na igreja, então elas conhecem Jesus. Nem sempre. Tem muitas pessoas que estão na igreja, que conhecem Jesus, mas não entendeu quem é Jesus. Existe uma diferença muito grande entre você dizer assim, Jesus Cristo, Jesus é o Cristo, o Salvador. Existe uma diferença muito grande de você dizer essa frase
Jesus é o Cristo, o Salvador. E você dizer, Jesus Cristo é o meu Salvador. Existe uma diferença muito grande nisso. E qual é a diferença? A diferença é quando eu digo, Jesus Cristo é o meu Salvador, eu estou entendendo quão falha eu sou. Quantos pecados ele perdoou. Eu estou dizendo para mim mesma, eu não mereço o amor de Jesus. Eu não mereço o sacrifício de Jesus. Mas ainda assim ele me amou. E aí quando eu conheço Jesus como meu Salvador, quando eu entendo quem ele é na minha vida, aí essa fonte, como eu falei aqui, cria uma fonte dentro de você. E você quer falar de Jesus. Você quer ser grata a Jesus. Jéssica, mas eu não tive esse momento de querer falar de Jesus, de entender que eu sou pecador. É porque está faltando você entender quem é Jesus. Ah, mas eu já estou na igreja, sim. Jesus está aqui. Jesus está aqui nesse lugar. Como que você falou com ele hoje? Quando você entrou por essas portas, como que você falou com Jesus? Será que você falou, meu Senhor? Ou você falou, Jesus, meu amigo, muito obrigada pelo sacrifício que você fez por mim? Como que você falou com Jesus hoje? A forma como você se apresenta para Jesus diz muito do quanto você conhece de Jesus. Amém? Todos entendem isso? Porque o quanto mais eu conheço uma pessoa, quanto mais intimidade eu tenho com ela, mais eu caminho com ela. Significa que eu caminho com Jesus. Agora, quanto mais distante você tem de alguém, quanto mais distante você está de uma pessoa, menos intimidade, afinidade você vai ter. Você não vai conhecer aquela pessoa. Vocês concordam que a gente só conhece, eu só posso dizer, eu conheço quando eu tenho intimidade? Eu posso dizer que eu conheço o Josias, que é o meu esposo, da mesma forma que eu dizer, eu conheço a Bia, que é minha amiga? Vocês concordam comigo que eu não conheço da mesma forma? Eu conheço a Bia, né? Eu conheço dela. Eu conheço o tanto que ela entregou para mim. Porque tem coisas que ela entregou para eu conhecer. Amém? Agora, eu posso dizer que eu conheço o Josias mais que a Bia. Por quê? Porque eu passo mais tempo com ele. Eu tenho mais intimidade com ele. Porque ele está comigo todos os dias. Amém? Agora, eu posso dizer, eu já falei que eu conheço mais Josias, mas eu posso dizer que eu conheço Josias tanto quanto Deus conhece ele? Não. Porque Deus, além de intimidade, ele conhece por dentro. Então vocês entendem que quanto mais eu tenho intimidade, quanto mais eu conheço, mais próximo eu tô. Então eu digo para você, você conhece a Jesus de verdade? Você entendeu quem Jesus é? Porque se você não entendeu, a fonte não vai estar dentro de você. Ele diz aqui, ó, se aquele que beber a água que eu lhe der. Jesus, ele quer dar essa água para todos. Aquele que beber nunca mais terá sede. A água que eu lhe der se fará nela uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Então vocês entendem que Jesus fala assim, olha, eu tenho água. Aquele que beber. Jesus, ele não abre a sua boca e coloca água na sua boca. É aquele que quiser beber. Então lembra que eu falei no começo lá, do nosso culto, que hoje teria uma fonte aqui? Essa fonte está sendo derramada aqui. Você quer essa água? Irmãos, vou ser muito sincera com vocês. Você tem duas escolhas. Você pode sair daqui igualzinho à forma que você entrou. Ou você pode sair daqui diferente. O que vai determinar se você vai sair daqui igual ou se você vai sair daqui diferente é se você entender quem é Jesus na sua vida. Porque essa mulher, quando Jesus começa a revelar para ela as verdades sobre ela, e é isso que Jesus faz com a gente. Então talvez eu estou falando aqui e eu estou dizendo que essa mulher, ela teve 5 maridos. Jesus fala, ó, você teve 5 maridos, você teve meu Deus. Jesus, ele começa a ir no nosso íntimo, no nosso profundo. Você como é que eu vou dizer? Você entende que existem coisas que só você e Deus sabem? Que existem coisas que só você e Deus sabem?
Coisas que talvez você até tenha vergonha de falar. Irmão, quem aqui tem algo que é vergonhoso, que você não tem coragem de contar pra ninguém? Só Deus sabe. Quem? Levanta a mão, só pra eu saber. Eu também, só eu, Felipe. Amém. Levantou a mão. Amém? Amém? Por que eu tô pedindo você pra levantar a mão? Não é pra te expor, não. É pra que você possa ver que você não é o único. Eu não tô pedindo você pra levantar a mão pra te expor. Eu tô dizendo, Felipe, que você não é o único. Eu tô dizendo pra mim que levantei a mão, ainda bem que o Felipe levantou a mão, porque eu não sou o único. Você não é o único que tem algo vergonhoso que só Deus sabe. E sabe uma coisa que eu vou te falar? Mesmo isso sendo vergonhoso, se você lembrar, te dá até uma dor no coração. Jesus, ele te ama assim mesmo. Olha que coisa linda. Mesmo essa vergonha que vem na sua cabeça, Jesus te ama assim mesmo. Jéssica, mas eu não tenho coragem de contar isso pra ninguém. Não tem, né? Mas Jesus tá falando pra você, olha, igual ele foi com essa mulher, chama lá seu marido, Jesus tá dizendo, lembra disso aí? Por quê? Porque Jesus muitas vezes faz a gente visitar coisas do nosso passado. Mas por quê? Para jogar no nosso rosto? Lançar os nossos pecados? Não. É porque nós precisamos reconhecer quem somos. Nós precisamos reconhecer nossas falhas, nossos erros. Preste atenção. O pecado, ele nos aprisiona. Nos aprisiona? Todo mundo concorda, né? Jesus, ele diz, eu vim para libertar os cativos e os oprimidos. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você tenha cometido algo, um pecado, e sabe o que ele fez com você? Ele colocou uma algema nos seus braços. Colocou uma algema. E aí tem muita coisa que a gente finge que nem aconteceu, como essa vergonha que você lembrou. Eu já passei por isso. Eu já me lembrei, irmãos, eu já me lembrei de coisas do meu passado que nem pra Deus eu falei, vocês acreditam? Nem pra Deus. Porque é como que diz assim, se eu não lembro, se eu finge que não existe, nunca existiu, sabe? Então nem pra Deus eu tinha coragem de falar, como se Deus não soubesse. Como se Deus não estivesse comigo todos os dias. Só que isso, ó, é uma algema. E enquanto você não confessar pra Deus, você vai continuar aprisionado. Sabe por quê? Não é porque Deus te condena livremente. Se você pediu perdão a Jesus, me perdoa pelos meus pecados. Jesus, eu te reconheço como meu Salvador. Esse pecado te condena, te joga para o inferno? Não. Jesus falou, se você se arrependeu, você é salvo. Só que, sabe quem te condena? Você mesmo. Você mesmo que fica se condenando. Aí você fica assim, ó, algemado. Aí Jesus está dizendo para você, tira essas algemas. Quando Jesus está dizendo assim, lembra disso que você fez? Eu te perdoo. Sabe o que ele está fazendo com você? Não é para ele te lembrar o seu pecado vergonhoso. É para você tirar essas algemas que te prendem. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa mulher, ela tinha um pecado. Ela sofria com a insatisfação. E Jesus começa a relembrar ela. E aí é muito interessante essa história. Se você for ler, depois você lê em casa, é muito interessante porque, veja bem, ela vai lá buscar água, amém? Jesus está lá, oferece para ela uma água. Aí ela fala, eu quero essa água, porque eu não quero ter sede mais. E Jesus fala, se eu te der essa água, você não vai ter sede mais. Ela, tá. Aí ele começa a falar dos pecados dela. E quando ele fala, sabe o que ela faz? Ela sai dali correndo e vai pregar Jesus para todo mundo. E a água que ela foi buscar? Para que ela queria aquela água que ela foi lá buscar? Não importa. Quando Jesus vem, tudo muda. Até as coisas que você achava que precisava. Você não precisa. Você não precisa. Você só precisa de Jesus. Então, mais uma vez eu digo, você pode sair daqui totalmente igual a você entrou. Mas você pode sair daqui transformado. Se você entender que Jesus Cristo não é só o Cristo, o Messias, o Salvador. Quando você entender, Jesus Cristo é o meu Salvador. Porque quando você entende que Ele é o seu Salvador, você diz assim, eu vou estar na eternidade com Ele. Ele me ama. Ele perdoa os meus pecados. Ele me dá uma nova identidade. Ele me dá uma nova história. E isso é lindo demais.
lindo, lindo, lindo. Jesus Cristo, ele oferece a fonte, não algo temporário. Aí eu quero, para finalizar essa palavra, eu quero perguntar para você: quantas vezes você buscou por algo temporário? Quantas vezes você olhou para sua vida e você escolheu coisas temporárias? Coisas que iriam saciar essa sua sede por um tempo. Aí eu pergunto para você: você quer continuar vivendo assim? Você quer continuar vivendo com sede? Eu sei que tem muitas pessoas, irmãos, que elas buscam matar essa sede em relacionamentos. E eu digo para você que relacionamentos não preenchem o vazio da alma. Não preenche. Eu lembro que antes de eu casar com Josias, eu vivi um relacionamento muito longo. E eu lembro que quando eu me separei, aí eu conheci Jesus, depois que eu me separei, e eu lembro que eu sempre quis casar, sempre quis ser mãe, sempre quis ter filho. Então eu lembro que eu com 20 e poucos anos, 21 anos, 22 anos, pensava assim: será que eu vou casar ainda? Olha só, gente. Bebê, né? 22 anos, gente. Achando que tava atrasada. Por quê? Porque eu fui a pessoa que planejei a minha vida. Então, na minha cabeça, eu ia casar com 25 anos. Então, quando eu tava ali com 23 anos, eu falei: 2 anos pra casar? Não vou casar com 25 anos. Então, eu lembro que eu ficava assim, desesperada. Isso é o quê? É tentar saciar a sede com relacionamentos. Ou talvez não seja um relacionamento com parceiro, talvez seja com amizade. Tem gente que fica tentando saciar essa sede com amizades, quando na verdade isso não sacia a sede. A Bíblia conta a história lá no livro de Ruth, diz que Ruth e Orfa se casaram. Amém? Todos conhecem a história? Ruth e Orfa eram moabitas e se casam com homens, né? Israelitas, né? E aí, no caso, elas se casam com homens judeus, né? Que chama de israelita depois. E aí a Bíblia fala que esses homens morrem. E aí, as duas conheceram o Deus vivo. As duas. Só que uma delas, que é a Orfa, decidiu voltar para sua terra. Já Ruth decidiu seguir a Deus de Israel. Então, nessa história, o que eu posso dizer com essa história? Relacionamento não preenche vazios da alma. Tem muitas pessoas, irmãos, é muito triste, mas que ficam tentando preencher o vazio da alma com conquistas, com bens. Talvez tentam preencher o vazio da alma com aquilo que podem ter. E aí eu lembro do filho pródigo. O que o filho pródigo faz? O filho pródigo, ele pega toda a sua herança, todos os seus bens e cai para o mundo. Então, provavelmente, ele era um homem muito poderoso, que tinha muitos bens, muito dinheiro, tinha status financeiro. Só que vocês concordam comigo que ele tinha um vazio, ele tinha uma sede que o dinheiro não preencheu. Os prazeres do mundo não preencheu. No final, ele não tinha nada e somente a sede. E aí ele lembra do pai e volta. E aí eu posso dizer para você que status, aparência, bens, amizades, qualquer coisa que você busque para preencher a sede da sua alma, é só algo temporário. Somente Jesus sacia a sede. Vocês lembram daquela passagem que fala sobre o jovem rico? A gente chama ele de jovem rico. E o que a Bíblia fala sobre ele? Fala que ele chega até Jesus. E ele fala assim: bom mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí Jesus, ele fala ali: por que me chamas de bom? Bom é somente Deus. E aí Jesus fala assim: faça o que diz os mandamentos. Todos os mandamentos, honre teu pai e tua mãe, né? Ele começa a falar ali os mandamentos. E aí o homem fala assim: mas tudo isso já tenho feito. Eu tenho já seguido todos os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, honrar o pai e a mãe. Tudo isso eu já tenho feito. E Jesus fala assim, Jesus fala para ele: então,
Só uma coisa te falo. Vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e siga-me. Você entende que Jesus aqui, ele estava chamando ele para ser um discípulo? A gente conhece os 12 discípulos, né? Talvez iam ser 13. A gente não sabe. Jesus chama ele, siga-me, me segue. E aquele homem que possuía muitos bens, ele diz assim, ele nem diz nada. Aquele homem só fecha o seu rosto, seu semblante, vira e vai embora. Por quê? Porque tinha muitos bens. Aquele homem, ele preencheu o vazio da sua alma com coisas materiais. E essa história não é sobre dinheiro, porque não é pecado ter dinheiro. O problema é onde o dinheiro está. Está no seu bolso ou no seu coração? Porque o seu coração precisa ter somente Jesus. E Jesus está dizendo assim hoje, ó, segue-me. Tira tudo que está no seu coração. Tira tudo que você tenta preencher essa sede. E beba a água que eu tenho. Beba a água que eu tenho. E talvez você ainda não entendeu essa fonte que eu falei. Talvez nada, você não está sentindo nenhum arrepio. Talvez nada aconteceu. Mas eu vou fazer uma oração. E se você quiser essa água, porque, como eu falei, há uma fonte jorrando aqui hoje. Há uma fonte jorrando aqui hoje. E você pode escolher beber dessa água ou não. E nós vamos orar. E se você quiser, você vai orar. Você só não vai ficar ouvindo minha oração. Você vai orar e vai dizer, Jesus, eu quero essa água. Você vai falar isso na sua oração. Eu não vou pedir para você ficar de pé ou de joelho, com a cara no pó. Faz o que você sentir no seu coração. Mas eu vou pedir para você orar com fé, crendo que você está bebendo a água que Jesus está te dando. E talvez você não vai sentir um arrepio, mas algo vai começar a acontecer dentro de você. É a construção da fonte. Jesus vai começar a construir uma fonte dentro de você. E aí essa insatisfação, essa sede por coisas temporárias, Jéssica, eu tenho essa sede temporária, eu estou sempre tentando me satisfazer com alguma coisa. Jesus está dizendo assim, bebe a água que eu tenho para te dar. Permita Jesus construir uma fonte dentro de você. E você nunca mais vai ter sede. Você vai estar satisfeito. Você vai estar saciado. E sabe o que vai começar a acontecer dentro de você? Sem você perceber, você vai estar começando a falar de Jesus para todo mundo à sua volta. Isso para mim é a parte mais linda dessa história. Sabe por quê? Essa mulher foi salva? Sim. Mas o que mais vale dessa história é que ela não guardou para ela. Ela não guardou para si. Lembra? Não é sobre você. Quando você se sentir fraco, hoje eu estou muito fraco, não vou ler a Bíblia. Você tem que dizer assim, não é sobre mim. É sobre as almas que precisam ouvir as palavras que vão sair da minha boca. Quando você estiver muito exausto, não conseguir orar, você tem que dizer, não é sobre mim. É sobre as almas que precisam ser alcançadas pela minha oração. Não é sobre você. É sobre Jesus. Amém? Vamos orar, fazer essa oração profética. Aleluia. Você que quer essa água, faça essa oração. Onde você estiver, fale com Jesus agora. Deixa Jesus tocar o seu coração. Se livra dessas algemas que te aprisionam. Se livra já. Jesus veio para te dar liberdade. Jesus ele diz assim, eu vim para libertar os cativos. Você não é um prisioneiro do pecado. Talvez você esteja dizendo assim, Jéssica, eu não tenho força, eu não consigo. Você não é escravo do pecado, você é livre. Jesus morreu na cruz para você ser livre. Receba a liberdade de Jesus Cristo nessa noite. Jesus está dizendo para você, você é livre. Aleluia, Jesus. Deixa Deus tocar no seu coração. Talvez você diga assim, eu ainda não estou preparada para receber essa fonte. Eu não estou preparada para Deus começar a mexer dentro de mim.
Mas eu digo para você que o Deus tem para você é muito maior do que você já pediu para Ele. O que Deus tem para você é muito maior do que você pensou sobre a sua vida. Pare de ficar tentando saciar essa sede com coisas passageiras, coisas que só são variadas por um tempo, depois perde o valor. Comece a saciar sua sede com Jesus Cristo que está aqui. E sobre nós agora, está jorrando uma fonte. Está jorrando uma fonte aqui nessa noite. Receba a água de Jesus. Receba a água de Jesus. Aleluia. Receba a água de Jesus. Receba a água viva. Receba a água viva. Jesus quer saciar sua sede. E Jesus, Ele quer ser suficiente na sua vida. Aleluia, Jesus. Fale com Jesus agora. Você que crê, diga assim: Jesus, eu quero beber dessa água, Jesus. Eu quero beber dessa água, Jesus. Eu não quero mais sentir sede, Jesus. Eu não aguento mais essa insatisfação, Jesus. Essa sede que só me traz dor, só me traz mágoa. Jesus, eu quero a sua água.